ouvi falar nessas cirurgias que corrigem as alterações dos olhos e tal. É sobre isso que a gente vai falar com o Dr. Omar Assay. Tudo bem? Jean. Que é médico Tudo bem? oftalmologista. Tudo bem? Na verdade, o certo é cirurgia para correção de grau. De grau, isso. Serve para miopia, serve para vista cansada. Para que serve? Basicamente, Regina, se aplica para miopia, para hipermetropia e para o astigmatismo, que são os principais erros refracionais, os principais problemas de visão que as pessoas apresentam, tá? Então, basicamente, são as melhores e as grandes aplicações da cirurgia. Tá. Temos algumas imagens para entendermos melhor desse assunto. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala o que é o astigmatismo, para o pessoal de casa, para os telespectadores entenderem, o astigmatismo você tem que pensar que a córnea, que é esse tecido que a gente tem na frente do olho, às vezes ele pode ter uma irregularidade no seu desenho, e essa irregularidade acaba gerando um grau em um determinado setor. Então, a hora que a imagem que a gente enxerga lá longe vai chegar aqui na retina, na parte posterior do olho, ela se forma com algum defeito, com alguma distorção. Tá. Então, a gente precisa colocar uma lente justamente na frente do olho para tentar corrigir essa distorção. Perfeito. A miopia, na verdade, acontece quando a gente olha para a imagem que está lá longe, a imagem se forma antes da retina, ela não consegue se projetar na retina. Então, a gente tem que colocar uma lente corretiva para corrigir, que empurra exatamente a imagem lá para o fundo para dar nitidez. E a hipermetropia é o contrário da miopia, a imagem se forma posteriormente ao olho. Então, a mesma coisa, a gente tem que colocar uma lente na frente do olho que puxa essa imagem para frente para ela se focar na retina e dar nitidez na imagem. Tá. Temos outra imagem, vamos ver. Então aqui é o exemplo de como a gente vê, como, por exemplo, isso aqui é uma pessoa que tem uma Olha. visão normal, então ela enxerga tudo em todos os campos de visão, em todas as profundidades ela tem uma boa nitidez. O míope não, ele tem uma visão para perto, razoável, às vezes muito boa. Obviamente isso aqui depende dos graus, mas Sim. didaticamente, genericamente falando, é isso que acontece. E para longe a gente vê que ele começa a ter o embaçamento, ele perde o foco. A hipermetropia, como eu falei, é o contrário. Né? Para longe, dependendo do grau, ele tem uma boa visão, só que para perto ele fica com dificuldade de focar. E o astigmatismo ele interfere Desfoca tanto tudo. para perto quanto para longe. Exatamente, Regina. Tá. Mais uma imagem. Muito boa essa tela. Tá. Aqui são os principais. A gente está explicando basicamente os principais tipos de cirurgia a laser para correção de grau. Isso aqui é uma representação de uma técnica que a gente chama de PRK. PRK, na verdade, o que você faz? Você faz uma abrasão na superfície da córnea, você dá uma raspada na superfície da córnea e aplica o laser diretamente sobre a córnea. Tá? E daí você coloca uma lente de contato no pós-operatório, o paciente fica com essa lente de contato por algum tempo, depois ele retira e daí a gente consegue fazer a correção do grau. A imagem número 2, 3 e 4, elas correspondem à técnica que a gente chama de LASIK. O LASIK, o que a gente faz? A gente remove uma tampinha da córnea, né? Tira essa tampinha, aplica o laser nessa região aqui onde essa tampinha saiu e no final você coloca essa tampinha de volta. Tá? Cada técnica tem sua indicação de grau, sua indicação para tipo de correção que você vai fazer, mas esses são os mais comuns nos dias de hoje. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Omar, é mito ou verdade que óculos e lentes de contato impedem a progressão dos distúrbios da visão? Pois é, isso é um mito, na verdade, né? Porque você tem que imaginar simplesmente o seguinte, não tem como você colocar uma lente, um óculos ou uma lente de contato na frente do seu olho e impedir que seu grau avance por causa disso. Você tem que usar a lente de contato ou óculos para ter uma boa visão. É isso que você tem que fazer. Perfeito. É mito ou verdade que alguns problemas de visão são herdados geneticamente? Tem relação, sim, é uma verdade. Quando você tem parentes que são míopes na sua família, a chance de você ter miopia, de você desenvolver a miopia, é muito grande, na verdade. Então, com certeza, se você tem que ser examinado e a chance de você desenvolver algum problema é muito grande também. Perfeito. É mito ou verdade que o objetivo da cirurgia corretiva é zerar o grau do paciente? Então, isso é um grande mito, na verdade, porque eu falo até para os meus pacientes, quando a gente vai fazer cirurgia de correção de grau para eles, que na verdade, se você for procurar lá no dicionário Aurélio, você vai ver que não existe o verbo zerar. Então você não consegue zerar, você consegue reduzir o grau e diminuir a dependência do paciente para o uso do óculos ou de uma lente de contato. Mas zerar é pedir demais, né? Demais, pedir demais. É mito ou verdade que para a realização da cirurgia corretiva em adultos não é necessário que o grau esteja estabilizado? Então, na verdade, isso é um mito. Na verdade, para a gente proceder à cirurgia, o grau tem que estar estável. Tem que estar estável por quê? Pelo simples fato que se eu te operar hoje com um grau e daqui a um ano, na sua próxima consulta, o grau subisse, a mesma coisa acontece com a cirurgia refrativa, a cirurgia de correção.
Se eu te opero hoje e o teu grau sobe daqui a um ano, perdeu a cirurgia, não tem como Exato. se refazer. Então, assim, tem que estar estabilizado para poder fazer. Tá, para ser uma cirurgia definitiva. Sim, exatamente. Tá. Vamos continuar a conversar sobre esse assunto? Por favor, claro. Peço que você me espere um minutinho. Bora continuando. Eu acho que a gente tem perguntas. Perguntas do pessoal de casa sobre cirurgias corretivas. A Camila, diabéticos podem fazer a cirurgia laser para correção de miopia? Tenho 30 anos e diabetes tipo 1 desde os 13. Camila, obrigado pela pergunta. Na verdade, não tem uma contraindicação formal do diabético fazer a cirurgia de miopia, desde que, em primeiro lugar, obviamente, entrando naquele critério do grau estar estável e desde que a diabetes esteja estável e bem controlada, porque tem que lembrar que a diabetes leva a alterações oculares, principalmente na retina, Regina. Ô, doutor Omar, tem uma idade assim aproximada que o grau se estabiliza? Estatisticamente falando, a gente fala que a partir dos 21 anos de idade. É óbvio que isso é uma média. Tá, mas a partir dos 21 a gente espera que não tenham grandes mudanças. É óbvio que tem pacientes que continuam progredindo, mas a média, vamos colocar a partir dos 21 já. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Fátima. Essa cirurgia pode ser realizada por pessoas com graus altos de hipermetropia e astigmatismo? Há um limite específico? Fátima, o que acontece é o seguinte, não só a gente tem que levar em consideração o seu grau, como também a espessura da sua córnea. Porque você tem que pensar que o laser, a hora que ele bater na sua córnea, é que nem filme de ficção científica. Quando você dá um tiro e vaporiza o objeto, a gente faz isso com um pedaço da córnea. Então a gente precisa saber, em primeiro lugar, se o tanto de grau que você vai precisar corrigir, sua córnea consegue comportar. Porque às vezes, numa cirurgia dessa, pode afinar demais a córnea e te dar problemas no futuro. Então por isso que é importante a gente saber não só o grau, mas como também a espessura da sua córnea é um fator muito determinante para o sucesso de uma cirurgia como essa. E dá para ter essa informação antes da cirurgia? Sim, isso faz parte do pré-operatório básico. Todo mundo pede uma série de exames que a gente consegue determinar exatamente esses dados. Perfeito. Mais uma pergunta da Antônia. Tenho hipermetropia há mais de 35 anos, mas agora o médico disse que o meu problema pode ser chamado de presbiopia. Qual a diferença entre esses dois distúrbios? Falei o nome certo? Isso, presbiopia, perfeito. A presbiopia é o que a gente fala popularmente, por aí a gente chama de vista cansada. É aquele negócio que o pessoal que passou de 40 não começa a usar falar, óculos mas sei o que é. Então é aquela vista cansada do paciente que passou dos 40 anos que precisa colocar um óculos para poder fazer a leitura. A hipermetropia, o paciente que tem hipermetropia, ele acaba desenvolvendo, vamos colocar assim, até um pouquinho mais precocemente presbiopia, mas assim, elas são fatores que se juntam. Tá, então a hipermetropia é aquele problema que a pessoa tem para focar mais coisas de perto, né? Mas até consegue corrigir. Agora, a presbiopia, já é a vista cansada, já é do paciente mais adulto, né? Passou dos 40. Mais adulto, gostei. Próxima pergunta enviada pelo Alexandre. Esses tipos de problemas na visão podem levar a uma cegueira parcial e catarata? Alexandre, vamos lá. O que acontece? Não levam a cegueira desde que você faça um bom acompanhamento com o seu oftalmologista. Então, por isso que a gente frisa a importância de consultas regulares, pelo menos uma vez ao ano, do seu oftalmologista, para a gente saber se você está tendo algum problema de visão ou não. Além disso aqui, porque não só a miopia, como a hipermetropia e o astigmatismo, eles podem levar a algumas alterações oculares que podem resultar em cegueira. Mas, assim, não diretamente. Então, assim, só no acompanhamento bom para a gente poder fazer essa distinção. A catarata é diferente. Ela pode levar a uma perda de visão, uma cegueira. A gente fala que hoje em dia a catarata é o maior causador de cegueira, mas é a cegueira reversível que a gente fala. Desde que você opere sua catarata e não tem nenhuma outra alteração ocular, você recupera a visão. Tá? Então, assim, ela cega, mas reverte. Quando você faz a cirurgia para catarata, reverte totalmente ou parcialmente? Não, totalmente. Se você totalmente, doutor Omar? Sim, totalmente. A gente consegue, em alguns casos, Regina, dar uma qualidade de visão para o paciente superior à que ele tinha antes da cirurgia, antes de ter problemas. Eu consigo, em alguns implantes de lentes que a gente faz dentro do olho do paciente, eu consigo corrigir até visão de perto, visão de longe. Então, hoje em dia, a tecnologia da cirurgia de catarata mudou bastante. E o pós-operatório é tranquilo, né? Hoje em dia é bem mais sossegado que foi no passado, já, com certeza. Exatamente. O doutor Omar Assay é médico oftalmologista do Hospital SEMA, maravilhoso Hospital SEMA. Telefone 11 2602 8000. 2602-8000. Site do hospital é semahospital.com.br, SEMA com C de casa, semahospital.com.br. Muito obrigada. Regina, obrigado. Prazer em recebê-lo, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado.